Nas ruas de Teresina, a redução da maioridade penal divide opiniões, mas as manifestações favoráveis parecem maioria. É necessário, eles já votam, eles têm que responder pelos seus crimes como nos outros países. A maioridade penal seria muito bom. Sou a favor. O motivo é porque muitos jovens hoje com 16 anos estão votando. E por que com 16 anos também não poderia ser julgado pelos seus atos? Eu sou a favor. Por quê? Porque se eles têm o direito de votar, de ir na urna e escolher um deputado, um prefeito, uma presidente, eles têm que responder sim pelos atos dele. O primeiro passo para a mudança já foi dado. A Câmara dos Deputados aprovou em primeira votação a proposta de emenda à Constituição que reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal para crimes hediondos. O placar em Brasília foi 323 votos a favor e 155 contrários. No Brasil, são considerados crimes hediondos: homicídio qualificado, latrocínio, o roubo seguido de morte, genocídio, extorsão mediante sequestro, estupro, falsificação, corrupção, favorecimento à prostituição, exploração sexual de criança ou adolescente, entre outros. A pena prevê reclusão em regime fechado, sem concessão de anistia, indulto e fiança. A PEC ainda passará por uma votação na Câmara e 2 no Senado Federal. Isso só deve acontecer após o recesso legislativo. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, se aprovada, a lei será promulgada, sem a necessidade de sanção da Presidência da República. O texto é claro ao dizer que o público de 16 e 17 anos cumprirá pena em espaço exclusivo, separado dos maiores de 18 e dos menores de 16. De janeiro a maio desse ano, 383 adolescentes foram atendidos no estado. 78% têm 16 e 17 anos. 88% usam substâncias psicoativas. 80% são de Teresina. 69% possuem renda familiar de um salário mínimo. 88% desses adolescentes têm ensino fundamental incompleto. 9% cometeram crimes hediondos. A maioria, 61%, está internada por roubo ou furto. Se a mudança se concretizar, o Piauí fica entre os estados que necessitarão de novas unidades prisionais, ou, no mínimo, adaptação das existentes. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Justiça do Estado, secretário Daniel Oliveira. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Amadeu, boa tarde, Indira, boa tarde a todos os piauienses. Que participou em Brasília de uma reunião com representantes da Justiça e da Segurança de todos os estados brasileiros. E a grande maioria se posicionou contra a PEC da redução da maioridade. Por que, secretário, o senhor é contra? Bom dia. Primeiro destacar, Amadeu, que esse tema é um tema complexo, a sociedade brasileira já vem há muito debatendo ele, e eu acredito que esse amadurecimento passa pelo Congresso Nacional e passa por esse amplo debate, que a imprensa também tem ajudado bastante. Observo que a redução da maioridade penal, ela traz uma série de prejuízos e também, na minha leitura, ela agrava o problema da violência, na medida em que ela faz um tensionamento com relação ao adolescente. Ela, digamos assim, ela, ao invés de avançarmos na política pública socioeducativa, ela avança numa política de punição, pura e simplesmente. O que nós precisamos distinguir, e é esse o paralelo, e talvez seja essa a principal dificuldade da sociedade, é compreender que a redução da maioridade penal, ela não é digamos assim, um mecanismo para a punição. O adolescente hoje que comete um ato infracional, e temos aí o caso de Castelo, por exemplo, esses adolescentes, eles têm uma punição e também ficam recolhidos. O que é que nós precisamos? É estudar dentro desse sistema, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mecanismos ou ações mais eficazes do ponto de vista, ora da socioeducação e ora também da punição. Isso quer dizer, o agravamento das penas dentro do Estatuto. Dentro do que já existe. É isso de 3 anos para 8 anos ou para 10 anos de reclusão, digamos enfim. Assim, exatamente. Mas não a redução para 16. A redução para 16, ela além de inconstitucional, ela afeta por demais essa lógica que é uma lógica da Constituição, que é a garantia e o avanço dos direitos fundamentais.
A Constituição Federal, quando feita em 88, foi um grande pacto que o país fez e continua em vigor. Então, eu acredito que essa proposta ela ofende a essa matriz constitucional. Tem um princípio da Constituição, que é o princípio da proibição do retrocesso, e ela vai na contramão da história. A Europa, os Estados Unidos, os países estão avançando exatamente nessa concretização. Eu acredito que você colocar esses adolescentes em contato nos presídios, ou colocar esses adolescentes numa política, digamos assim, de punição pura e simples, ela afeta por demais essa lógica, que é o que eu acredito, e é o que nós já temos trabalhado na Secretaria de Justiça. É o tripé educação, trabalho e assistência religiosa. Bom, os deputados que são contra, vão entrar no Supremo, eles questionam a inconstitucionalidade e também questionam a forma como o projeto foi votado na Câmara. Esse é um ponto. Agora, do ponto de vista operacional, o senhor que é o secretário de Justiça aqui no Estado, o sistema teria como absorver esse percentual de jovens que hoje vão para o SEM, para o CEIP, dentro do sistema prisional? Bom, Amadeu, respeitando muito o Congresso Nacional, nós temos hoje um problema muito grave já de superlotação. Esse problema se agrava de forma significativa com esse aumento. Na nossa leitura, as condições, até em termos de estabelecimento, nós não temos ainda. É possível que quando ou se essa Porque teria que ser mantida, um estabelecimento intermediário entre o SEM e a casa de custódia. E a casa de custódia. E não existe. E não existe. Você hoje construir um presídio, Amadeu, o tempo médio dele hoje é de 4 anos, né? As obras que nós temos do governo federal. O déficit de vagas no país hoje é em torno de 200 mil vagas nos presídios. O déficit hoje. No Piauí, o nosso déficit é em torno de 1.500 vagas. Sem dúvida, com isso, vamos aumentar. E essa proposta, na verdade, Amadeu, eu creio que ela vem muito de um julgamento emocional. Os parlamentares, assim como o juiz e os gestores públicos, eles têm e podem agir com mais racionalidade. Talvez até num primeiro momento, um pai, uma mãe, e às vezes até a gente, enquanto ser humano, possa, digamos assim, pensar na punição pura e simples, ou em temas até mais violentos, digamos assim, que é a temática da pena de morte. Agora, quando você para analisar os números, quando você observa o cenário que a gente vive hoje, a dramaticidade que é hoje um sistema penitenciário, ter uma penitenciária hoje, certamente, e eu falo isso com convicção, eu acredito que a melhor alternativa é a gente avançar no que temos, melhorar o que temos e assim construir uma sociedade melhor, uma sociedade de paz. Tanto é que de todos os estados do Brasil, 24 se manifestaram de forma contrária. Diga, Indira. Ou a favor da manutenção da idade penal. Os telespectadores se manifestando muito aqui, secretário, dizendo que já não era sem tempo de ter uma mudança, porque a nossa Constituição é muito antiga. Muitos deles dizem também que essas medidas socioeducativas não adiantam, que se elas adiantassem, a gente não teria uma incidência de reincidência tão grande, né? Um número tão grande de menores que voltam a cometer esses crimes. Outra pessoa diz que esses menores deveriam ser julgados pelo crime e não pela idade, que o sistema judiciário brasileiro deveria se preocupar com o crime, independente da idade dessa pessoa. E o Valdemiro, do bairro São Pedro, diz que o maior problema é a impunidade, que esses menores se sentem impunes e, por isso, continuam praticando esses crimes. Pois é, esse é o sentimento realmente da sociedade. Eu imagino que a sociedade aqui, ela age meio que aquele julgamento que nós tivemos na passagem bíblica lá de Jesus e Pilatos. Quando você coloca a sociedade ou o povo num estado emocional, que é o que a gente vive hoje, de a todo momento você a sociedade é bombardeada com informações e com fatos que concretamente acontecem sobre violência, ela não tem pura e simplesmente todas as razões do ponto de vista concreto para decidir ou tomar uma melhor decisão. O caso de julgamento lá de Jesus, Pilatos, enfim. Quando você coloca isso e o povo age muito emocionalmente, sem ponderar esses outros fatores que temos que ponderar,
Temos que ponderar a questão social, temos que ponderar a questão do agravamento da violência. Essa medida, o povo precisa compreender isso. Essa medida, além de não trazer nenhuma melhoria do ponto de vista da segurança pública, ela agrava porque prejudica em termos de ressocialização. Se já é difícil ressocializar com um adolescente no estabelecimento adequado, quando você tem o SEM, o CEIP, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais inglória ainda e mais difícil aí é você ressocializar no presídio. Eu estou vivendo isso. Hoje, com muita luta, a gente tem um curso de pedreiro na Major César, como foi apresentado aqui. Estamos agora com muito sacrifício, abrindo 200 vagas do Pronatec para o sistema penitenciário, mas isso é você suar a camisa que com o adolescente você tem mecanismos mais fáceis, mais rápidos e mais estratégicos. É isso que eu acredito. Nós precisamos manter a fé e acreditar nas pessoas e acreditar que cada um que cometeu um erro também é possível de ressocializar, porque ninguém nasce bandido. Nenhuma criança e nem nenhum adolescente, nem no Piauí, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo nasce bandido. Podem cometer erros, podem, mas nós precisamos acreditar nas pessoas e é isso que eu acredito. Muito obrigado pela presença, secretário. Obrigado, Amadeu. Boa tarde. De toda forma, eu quero parabenizar o Congresso Nacional pelo debate. E o debate ele é importante e é assim que o povo tem que externar, e parabenizo a todos que estão acompanhando e se manifestando sobre esse tema tão importante que envolve a temática da segurança pública e da violência em nosso país. Nós estamos e temos o mesmo objetivo, que é trabalhar pela paz, a paz social do povo piauiense e também em todo o Brasil.